Bom dia a todos que estão aqui e também aqueles que participam conosco pela transmissão do nossa TV Mackenzie, do nosso canal do YouTube. Queremos dar os bem-vindos a esse nosso culto mensal que nós realizamos aqui na capela. Agradecidos a Deus pelo período de intervalo do mês de julho, quando grande parte da instituição esteve de férias, os alunos e os professores, e que nos permite, no final deste mês de agosto, primeiro do segundo semestre, retornar aqui e juntos adorarmos a Deus. Já tem sido uma bênção ter os nossos cultos semanais e uma vez a cada mês, normalmente na última sexta-feira de cada mês, nós realizamos o nosso culto mensal. Nessa ocasião, por conta de outras atividades, nós antecipamos para esta terça-feira, corrigindo, na última quarta-feira de cada mês, e aí antecipamos um dia, que é exatamente o dia de hoje. Queremos dar os bem-vindos aos nossos diretores que estão aqui, os nossos capelães, a toda a equipe de trabalho da chancelaria, ao nosso coral da capela, seu regente, e também a organista, pianista que está aqui conosco. Agradecemos pela presença de todos e queremos juntos invocarmos a presença do nosso Deus. O tema do nosso culto de hoje é ao Deus que é dono da vida. E nós o fazemos já na antecipação de um mês inteiro, do mês de setembro, em que nós dedicamos em todo o mundo à prevenção do suicídio, à valorização da vida. E não há nada melhor do que valorizar a vida, principalmente à luz daquele que é o doador da vida. Por isso nós oramos e agradecemos a Deus, pedindo que Ele continue nos concedendo este dom. Gostaria de convidar a todos a se colocarem de pé e nós vamos adorar ao Senhor da vida. E o fazemos também a partir desse momento, adorando o Senhor com a instrumentalidade do nosso irmão, reverendo José Carlos Piacente, capelão universitário. Vamos orar juntos. Vamos fechar os olhos e curvar a cabeça. Senhor, nós reconhecemos que a vida pertence ao Senhor. E o Senhor graciosamente tem nos concedido vida. O Senhor, de fato, é o Deus da vida. Amém. Nós te bendizemos, ó Deus, e te adoramos. E que em nome de Jesus a nossa adoração se transforme também em gratidão, reconhecimento por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor Deus. E dá-nos a capacidade de aproveitar a vida que o Senhor tem nos dado para servir ao Senhor, para dedicá-la ao Senhor. Nós te bendizemos e te adoramos. E em nome de Jesus invocamos a tua presença neste momento de adoração, neste momento de contrição, neste momento, Senhor Deus, em que queremos exaltar o teu nome. Que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus, o nosso Salvador. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Ainda de pé, vamos ser conduzidos na leitura da palavra de Deus, que se encontra no Salmo 103, do verso 1 ao 5, na liderança do nosso irmão, reverendo Carlos Henrique, capelão da instituição. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Podemos sentar, nós vamos ser conduzidos em louvor a Deus, com o coral da capela, cantando o hino Nisso Pensai, de Jaime Costa Júnior, com arranjo de Jailson Vieira.
Nós vamos agradecer a Deus pelo perdão e o faremos lendo o Salmo 103, do verso 8 ao verso de número 14. Salmo de número 103, a partir do verso 8 ao verso de número 14. A palavra do Senhor nos ensina assim: O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Queridos, oremos, agradecendo ao Senhor pelo perdão nos dado, pela graça abundante sobre as nossas vidas. E eu os convido, nesse momento, a orarmos ao Senhor. Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, pela tua graça bendita, pelo teu Filho que morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, hoje está assentado à direita do Senhor, reinando sobre tudo, sobre todos, sobre todo governo. E é por conta da obra salvífica de Cristo que hoje nós somos perdoados eternamente. E louvado seja o teu nome por isso, Pai. Porque apesar das muitas lutas às quais nós nos encontramos, ainda assim o nosso coração se alegra por saber que o Senhor tem nos fortalecido. Por todas as vezes que estamos caídos, o Senhor nos resgata com um braço forte. Assim como diz o profeta, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Pai. Pelo teu bom cuidado, pelo braço forte que nos sustenta, pela provisão do alimento sobre a mesa, pelo teu amor abundante por nós. O Senhor está presente em cada detalhe das nossas vidas. O ar que respiramos é o Senhor quem dá. O sangue que bombeia nas nossas veias é o Senhor quem faz. Portanto, ó Deus, seja a Ti o alvo do nosso louvor e da nossa adoração. Em nome de Cristo Jesus que eu oro, Pai. Amém. Amém, Jesus. Tendo adorado ao Senhor da vida, agradecido a Ele pelo seu perdão, agora é hora de ouvir a voz daquele que é Senhor da vida. E para isso eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, e onde iremos ler a palavra do Senhor. Enquanto você acha na sua Bíblia ou ativa aí o seu aplicativo no seu celular, certamente todos nós já experimentamos a situação de estar diante de decisões e escolhas que norteiam ou nortearam a nossa vida. Em vários momentos nós nos encontramos naquilo que eu costumo chamar de encruzilhadas da vida. Nós nos recordamos de decisões muito bem sucedidas que tomamos e algumas nem tanto. E certamente nos recordamos dos benefícios e das consequências dessas decisões. Algumas nós amargamos, outras nós agradecemos. O fato é que não há vida sem decisões. E mesmo nós que cremos no poder e no controle soberano de Deus sobre nossas vidas, certamente não cremos que somos pessoas conduzidas de maneira irrefletida
na vida e nas decisões que ela nos traz. Pelo contrário, faz parte também da nossa teologia o fato de que temos livre agência, que temos que decidir, que temos que escolher, embora tudo isso acabe por redundar e cumprir o propósito soberano de Deus acima de todas as coisas. Este versículo do capítulo 30 do texto de Deuteronômio diz assim, e logo você entenderá porque faz sentido essa breve introdução que eu lhe faço. Lendo a partir do verso 15, diz assim: vê que te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus testemunhos, os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje eu te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Que Deus abençoe a sua palavra lida e fale ao nosso coração nesta tarde, é o nosso desejo e oração. Amém. Curva a sua cabeça por um instante e vamos pedir a iluminação do alto para que assim aconteça e possamos compreender a palavra do Senhor conforme Ele deseja falar conosco. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, assim como o teu povo que ouviu essas palavras vindas do Senhor por meio do teu servo Moisés, nós nos encontramos agora diante do Senhor em culto de adoração a Ti, que és o doador da vida, não somente da vida biológica, mas também da vida espiritual, que o Senhor tem nos dado graciosamente em Jesus Cristo. E diante da Tua palavra que é lida, inspirada pelo Teu Espírito, e que por si só é suficiente para falar ao nosso coração, nós nos quedamos humildemente diante de Ti para suplicar, fala ao nosso coração. Além daquilo que é lido, usa-me e a minha limitação, pela Tua graça, poder e misericórdia, para falar aos Teus filhos que estão aqui e também àqueles que assistem e participam à distância. Eu rogo, Pai, que para cima das nossas capacidades intelectuais, o Senhor ministre ao nosso coração a Tua mensagem, que é verdade, que é vida para cada um de nós. É o que nós oramos e agradecemos, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O livro de Deuteronômio, que significa segunda lei, na verdade, se constitui em 5 discursos que Moisés profere do alto do Monte Nebo, a atual Jordânia, tendo diante de si o horizonte cheio de grandes expectativas da terra prometida. Moisés liderara aquele povo por 40 anos no deserto, povo que Deus mesmo havia usado Moisés para dizer a Faraó: deixa o meu povo ir para me adorar. O contexto nós conhecemos. Faraó endurece o seu coração e não deixa o povo ir. E recebe sobre si, sobre o seu povo e sua nação, a desobediência e as consequências da desobediência, da sua idolatria, da sua impiedade,
As 10 pragas do Egito se abatem sobre aquela terra que era mais poderosa, e por mão ainda mais poderosa, Deus tira o seu povo para a terra prometida. E por 40 anos, este foi o sonho, este foi o desejo, este foi o acalento do coração daquele povo, que também não era um povo muito fácil de lidar. As histórias do livro de Êxodo mostram como aquele povo, apesar de ser povo da aliança do Senhor, de ter recebido a aliança de Deus no alto do Monte Sinai, por meio do mediador Moisés, era um povo de dura cerviz. Era um povo que precisou de um tratamento de Deus e que em vários momentos também ouviu palavras como estas, e que eles tinham diante de si a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Mas nessa ocasião, estavam eles todos, uma geração que durante os 40 anos do Egito havia nascido no deserto. Deles, apenas Calebe e Josué, daqueles que haviam saído do Egito, tinham sobrevivido. E Moisés, por óbvio. E diante daquela campina do Jordão, do alto do Monte Nebo, Deus usa o seu servo para relembrar a lei. Na verdade, o título Deuteronômio, segunda lei, é muito mais por decorrência de uma interpretação que esse texto seria uma novidade ao texto da lei dada em Êxodo capítulo 20. Na verdade, o título da Bíblia hebraica é Devarim, que significa as palavras. E em 5 discursos, Moisés profere para aquele povo um relembrar, um ressignificar, uma memorização daquilo que talvez os pais deles, os avós deles, não teriam sido capazes de fixar na mente daqueles homens e mulheres que agora possuiriam a terra prometida. Mas havia uma escolha que eles precisavam tomar. Moisés certamente não seria o homem que entraria na terra. Deus já havia lhe dito isso. Josué seria o homem como seu primeiro ali junto a ele durante aqueles 40 anos, principalmente depois que ele voltou da espionagem naquela terra junto com Calebe, seria o homem a entrar na terra. Mas não era uma decisão de um homem, era a decisão de um povo. E a decisão fica muito clara entre vida e morte, entre obediência e desobediência. O Senhor coloca de maneira muito clara, como se fosse uma espécie de aliança reafirmada, como se fosse um contrato em que uma entidade superior, o próprio Criador dos céus e da terra, propunha, ainda que não tivesse dever de fazê-lo, nem obrigação alguma, uma aliança a um povo que obviamente lhe era inferior. As alianças do Antigo Testamento, como estas, eram muito mais alianças que eram tomadas por adesão. Como um contrato moderno em que as cláusulas todas são postas e você assina ou não sem poder pedir que determinado item aqui ou acolá seja retirado. Era exatamente isto, de modo que quando ele diz, vê que proponho, ele não estava abrindo negociação, porque o Deus Todo-Poderoso não abre negociação dos seus princípios e valores. Era uma questão de confiar e obedecer, ou não confiar e não obedecer, com os bônus e ônus da obediência ou da desobediência. É, portanto, importante entender que, ao fazer assim, Deus está estabelecendo, sim, o seu amor para com aquele povo. Há uma noção equivocada nos dias atuais, quando alguém diz que o amor de Deus é incondicional, que não há nenhuma expectativa da parte de Deus, em que, uma vez aqueles que nele creem, nele confiam e que são amados por ele, não precisariam dar a ele de volta absolutamente nada. Quando nós falamos que o amor de Deus é incondicional, é porque ele não exige de maneira antecipada nenhum mérito do objeto do seu amor para poder amá-lo. Ele ama nesse sentido incondicionalmente. Mas não é um amor incondicional no sentido de que Deus não tem qualquer expectativa de fé, de obediência daqueles que são amados por ele. Poderíamos usar a expressão mais moderna que o amor de Deus é incondicional, mas também é um amor exigente. Ele exige confiança. Ele exige entrega. Ele exige exclusividade. Ele exige
obediência. De modo que quando ele diz, vê que proponho, ele coloca os termos da aliança, dando à livre agência daquele povo a decisão de crer, de confiar, de obedecer, ou de não crer, não confiar ou não obedecer. E de maneira clara coloca para eles aquilo que era a consequência positiva ou negativa daquilo que ele propunha. Veja que ele coloca já no verso 16 uma condição que é condicional. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno. E que mandamento era este? Muito simples, aquele mesmo que Jesus relembrou quando instado a dizer qual era o maior de todos os mandamentos. Que ames o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas. Que andes nos seus caminhos, que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos. Havia uma cláusula que era absolutamente negociável. É que Deus tinha exclusividade. Que não haveria outro Deus diante do povo. Assim como Deus havia chamado esse povo como propriedade peculiar. E essa concreta decisão e escolha seria materializada em um amor a Deus acima de todas as coisas, em um andar de convivência com Deus em todos os caminhos, em um guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Portanto, essas cláusulas que eram vinculantes da aliança, eram condições sine qua non para que aqueles que ali estavam, tendo sido amados, tendo sido tirados da terra do Egito, preservados por 40 anos e colocados à beira da terra prometida, reafirmassem agora, para que a mesma aliança que foi tida por Deus e tomada por Deus por iniciativa dele, ali ainda no Egito, fosse agora reafirmada à beira da terra prometida. Frequentemente Deus faz assim. Aquela primeira aliança que eu e você fazemos com Ele, proposta pelo seu amor, pelo seu encontro gracioso, pela sua vocação eficaz, pela sua chamada irresistível, precisa sim, frequentemente ao longo da vida, ser reafirmada. Várias vezes Deus nos coloca diante de encruzilhadas da vida, de que maneira concreta essa aliança terá que ser reafirmada. É quando tentações, propostas, situações de não confiarmos em Deus completamente, mas confiarmos no nosso próprio braço, ou em alguém, ou em alguma instância é posta diante de nós. E novamente nós ouvimos que precisamos confiar e tê-lo como o único Deus, o provedor, o protetor e o orientador da nossa vida. E ali reafirmamos, ou não, esta aliança. É quando muitas vezes somos objetos de tentações e provações inimagináveis. A nossa fé balança, se entristece o nosso coração e somos instados pelas nossas emoções a desistir. E naquela hora ouvimos a voz de Deus perguntando se reafirmamos a aliança e o compromisso que temos com Ele, se o amamos acima de tudo, se obedeceremos aos seus mandamentos e teremos a nossa fé renovada como consequência disso, ou não. A nossa livre agência naquele momento é a resposta que nós precisamos ter a este Deus, diante da sua proposta de uma aliança renovada em vários momentos da nossa vida. E para ser absolutamente claro, sincero, ele já prevê que haverá em alguns momentos o uso dessa livre agência, dessa escolha de maneira equivocada. E como diz no verso 17, ele já prevê quais são as consequências disso, quando diz, porém, se o teu coração se desviar e não quiserdes dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, e no verso 18 em diante, ele dá as consequências dessa atitude. Perceba que essas consequências se resumem basicamente em 3 aspectos. O primeiro deles é a experiência de uma vida longeva e plena. Aquilo que Jesus colocou no Novo Testamento como eu vim para que tendes vida e vida com abundância. Não apenas longeva no tempo, mas enriquecida pela presença de Deus. Por isso que o título dessa seção do livro de Deuteronômio, na minha Bíblia, provavelmente na sua, diz a vida ou a morte. Porque é possível existir e não viver.
É possível sobreviver, mas não experimentar a bênção de Deus em todas as suas dimensões profundas e enriquecedoras. Por isso que, diante da primeira escolha, quando ele diz que aquele que o ama, que anda no seu caminho, verso 16, que anda nos seus estatutos, nos seus juízos, ele diz, então viverás, então te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. E diz como consequência da desobediência e da quebra da aliança, aquilo que está exatamente no verso 18. Quando ele diz, então hoje, se assim fizeres, se te desviares, se não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje eu já te declaro, no tempo presente, que certamente perderás a vida. E não somente a vida biológica, mas a minha presença, a plenitude da minha graça sobre ti, perecerás e não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. A vida é o maior dom que Deus dá a cada ser humano. O que fazemos dela é de uma responsabilidade inigualável, senhores e senhoras, irmãos e irmãs. A vida é o dom que permite todas as outras bênçãos divinas. Qualquer outra bênção de Deus está atrelada ao fato de você estar vivo. E mais do que você estar biologicamente vivo, você está emocionalmente intacto, saudável, equilibrado. E mais do que isso, que você tenha a plena consciência de que esta integridade física e essa saúde emocional são bênçãos de Deus que não deseja que sua vida se limite no tempo e no espaço a essa passagem rápida neste planeta, mas possa estar eternamente com Ele, aquilo que chamamos de vida eterna. A vida é um dom maravilhoso que Deus dá e só Ele pode retirar, mas que cabe a nós, assim como todas as bênçãos dela decorrentes, cultivá-la como se cultiva uma semente. Por isso que, como decorrência dessa convicção, nós temos certeza que a partir da concepção uma vida precisa ser preservada. E enquanto houver fôlego e possibilidade dessa vida ser preservada, ela deve ser preservada. Esta é a razão porque, filosófica e teologicamente, nós não podemos adotar o aborto ou a eutanásia como opções à vida. Mas entre o nascimento e a morte, em vários momentos da existência, nós temos a possibilidade de reafirmar com o autor da vida uma aliança para a vida e não para a morte. Uma aliança para aproveitar essa vida nas suas múltiplas dimensões e fazer dela a vida única que Ele nos dá, ser tão plena que venha a ser eternizada na sua presença. Daí porque Ele propõe, como Ele disse no verso 15, a vida e o bem. E como decorrência da alternativa contrária a essa, a morte e o mal. A primeira grande bênção da escolha correta é a bênção da vida. Mas como decorrência dela, diz o texto que nós também iremos não apenas permanecer, ele chama de longevidade no verso 20, mas também de uma longevidade debaixo da bênção de Deus. Olha só que coisa maravilhosa quando ele chama os céus e a terra, como o escritor aos Hebreus diz que, não tendo alguém superior a ser chamado por testemunha, Deus chama a si mesmo como Deus fiel e diz, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas qual é o desejo de Deus? Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. E no verso seguinte ele diz, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Essa longevidade não quer dizer que viver muito, mas muito mal, é necessariamente o desejo de Deus. O desejo de Deus é que se viva muito e muito bem. Que se viva de maneira longeva,
mas de maneira abençoada. Porque é muito melhor ter uma vida curta, abençoada, plena na presença de Deus, do que uma vida longa, desgraçada na ausência de Deus. Mas o melhor ainda é ter ambas. É ver os cabelos ficando brancos, as gerações passando de filhos, de netos, de bisnetos, e a graça de Deus nos dando a longevidade e a alegria de ver os nossos sendo abençoados pelo mesmo Deus que nós servimos. Foi este o sentido quando Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, diante da terra prometida, quando o povo, ao final do livro de Josué, precisava reafirmar a seu tempo a aliança de Deus. Portanto, você quer uma vida longa? Você quer uma vida que, de fato, você possa envelhecer, como naturalmente todos nós envelheceremos, mas olhando para trás e tendo muitos motivos para agradecer, e aqueles que eventualmente temos para lamentar, estarem sendo perdoados no seu tempo devido, e reciclados e renovados na nossa memória, como experiências e lições, e não como amargor de decisões mal tomadas. Sim, porque até os nossos erros, quando devidamente ressignificados com a consciência da presença de Deus, eles não são erros crassos, finais e fatais. Eles são lições. Lições que nos fazem, muitas vezes, olhar a longevidade de Deus, dada para cada um de nós, como um grande privilégio e uma grande bênção. Viver muito, em tese, significa ter aprendido muito, ter amadurecido bastante, e não sem propósito. É porque as gerações que virão de filhos e netos precisarão da sabedoria, da longevidade vivida na presença de Deus. Queridos, há muita coisa que nós podemos lamentar. Lamentamos, às vezes, as precipitações da juventude, os erros que cometemos em outros tempos, quando não tínhamos a experiência. Mas há um lamento que supera todos. É a pessoa idosa que teve as oportunidades na vida para aprender todas as lições e continua ignorante, continua imaturo, continua teimoso nos seus próprios erros, continua nécio e louco por ter deixado a vida passar e nada aprendido nela. Entre um jovem precipitado e um idoso que não amadureceu, há mais esperança para o jovem, porque ainda há vida para a frente, para que o aprendizado aconteça. E há mais desespero para o idoso que não aprendeu nem mesmo com os próprios erros. Quando o Senhor diz que Ele nos dará longevidade, é para que a vida seja vivida na abundância do tempo, mas também do aprendizado. Por isso que nas páginas da Sagrada Escritura, do Antigo e do Novo Testamento, fica tão evidente como as cãs, os cabelos brancos devem ser honrados, como a sapiência dos idosos, verdadeiramente amadurecidos, precisa ser aurida, absolvida pelas novas gerações. E talvez, como alguém já apontou, a pior sociedade é aquela que não dá valor nem às suas crianças, nem aos seus velhos, aos seus idosos. Porque nem valoriza aqueles que têm a vida pela frente, nem aqueles que têm a sabedoria acumulada ao longo da vida. O Senhor está dizendo que dar vida para que essa longevidade seja bem vivida. Mas há algo mais que Ele dá além disso. Diz o texto que Ele, além da vida em si, além da longevidade da vida, Ele dá bênçãos atreladas a esta longevidade. Veja, praticamente a última expressão que está no versículo 20, diz assim: para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. A terra prometida que precisava ser conquistada, assim como grande parte das bênçãos de Deus, diga-se de passagem, que são dadas como semente, precisam ser cultivadas,
que são dadas como autorização para que nós a conquistemos, a inteligência, por exemplo, que Deus nos dá, mas que nos obriga a estudar e buscar desenvolvê-la, é uma dessas bênçãos. Aqui se traduz na ideia de uma terra que foi dada, mas precisava ser habitada. E como o livro de Josué ensina, não apenas habitada, precisava ser conquistada. Talvez alguns imaginam assim, mas se já tinha sido prometida, estava garantida. Era só chegar, bater na porta dos amalequitas, dos cananeus, ferezeus, jebuseus e todos os eus que habitavam naquela terra e dizer assim, por gentileza, afaste um pouquinho, nós chegamos para possuir a terra prometida. Mas certamente não foi assim, e o texto de Josué mostra que eles tiveram que batalhar. Aquilo que Deus nos dá para que habitemos, para que usufruamos, para que aproveitemos na vida, é dom e promessa e garantia de Deus. Mas também é fruto de um trabalho diligente, de uma conquista, em que a única certeza que nós temos é que se fizermos tudo que a nós cabe, Deus também fará tudo que a Ele cabe. Como uma aliança, Ele assim nos promete. E é isso que Ele faz em toda a conquista da terra prometida. Naquelas 3 etapas em que eles entraram pelo sul da terra, depois pelo centro de Canaã e depois ao norte, Deus esteve adiante deles. E quando Deus não esteve, eles foram derrotados. Para demonstrar que apesar de fazermos tudo o que eventualmente podemos fazer, sem a bênção de Deus, sem mim, nada podereis fazer. Mas Deus dá. E este é o ponto. Deus nos oferece infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus nos dá oportunidades. Deus nos dá aquilo que de maneira imerecida outros eventualmente não vão ter e de maneira soberana Ele concederá a você. Não estrague. Não jogue fora. Usufrua. Mas use isso para a glória de Deus. Desde que eu cheguei aqui no Mackenzie em 2014, primeiro no conselho, depois na chancelaria, um pensamento sempre passa pela minha mente. Quando eu vejo alguns como vocês aqui, jovens estudantes, como a gente viu hoje pela manhã, criancinhas, e bate uma invejinha santa em muitos corações aqui, dizendo assim, como eu gostaria de ter tido isso na minha infância, como eu gostaria de ter tido isso na minha juventude, como eu gostaria de ter isso antes de ter aqui chegado. Eu imagino que vocês também já pensaram em algum momento sobre isso. Mas Deus deu a nós oportunidades. E, de certa maneira, nós aproveitamos. E as oportunidades que Ele está dando hoje, nós não podemos desperdiçar, porque não tivemos outras oportunidades que eventualmente anelaríamos no passado. Nós só temos o hoje para aproveitar. Nós só temos a oportunidade do agora para aproveitar. E eles aproveitaram. Aqueles que foram fiéis ao Senhor e mantiveram essa aliança, entraram pela terra. E o Senhor foi com eles. E era uma terra realmente que manava leite e mel. E Deus lhes concedeu infinitamente além daquilo que eles pensavam, do que aqueles pediam. Mas em cada uma das etapas, eles tinham que conquistar. Eles tinham que aproveitar a oportunidade, assim como nós também o temos. Queridos, Deus propõe para nós a vida, não a morte. Há pessoas que não desejam morrer, elas simplesmente desistiram de viver. E há uma grande diferença, porque o ser humano foi criado para a vida e não para a morte. O nosso desejo mais profundo é por essa longevidade, por essa vida integral do corpo, da alma e do espírito, no tempo, na história e na eternidade, e das bênçãos dela decorrentes. A apatia é o sinal de gente que desistiu de viver, não necessariamente de gente que quer morrer. E cabe a nós, como verdadeiras luzes, no meio de uma escuridão, de uma cultura de morte que muitas vezes nos rodeia em várias situações, sermos aqueles luzeiros que, uma vez iluminados pelo Senhor, sejamos aqueles que digam, vale a pena viver. Escolha a vida e não a morte. É nesse sentido que
nós nos multiplicamos. É porque a vida não é apenas para ser usufruída, é para ser também instrumento de serviço àqueles que já desistiram de viver. Talvez a gente não saiba como fazer isso, mas eu lhes digo como. A palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer isso na medida em que amamos e servimos. É isso que exatamente está aqui. Ele diz que nós devemos amar e servir. Veja como é construída, para finalizar a nossa mensagem. Quando ele chega no verso 19, que é o texto central dessa porção, ele diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele então exorta: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. E no verso seguinte, por intermédio de gerúndios, ele diz o como, o modo como se vive e a sua descendência. Ele diz, primeiramente, amando o Senhor teu Deus. Segundo, dando ouvidos à sua voz. Terceiro, apegando-se a Ele. Pois disto, conclui, depende a tua vida e a tua longevidade. Existem coisas maravilhosas na natureza. Uma delas é o vagalume. Muitos querem ser luminares. Deus quer que sejamos apenas vagalumes. Que com a nossa pequena luz, como cantávamos no departamento infantil da igreja, nós não deixamos a escuridão sem norte, sem orientação. Amando, se apegando a Deus e caminhando com Ele, luzes atraem aqueles que estão nas trevas e que experimentam a vida. Seja este, que vivendo a vida, a longevidade e as bênçãos delas decorrentes, também seja luz. E ao ser luz, vivifique o seu entorno, com palavras, com gestos, com atitudes e com a diferenciação que a vida de Deus faz na sua existência. Eu costumo dizer que sim, Deus quer que falemos dele, mas não há discurso mais abalizado sobre Deus do que aquele que brota de lábios que expressam o que vai no coração real, verdadeiro e sincero de alguém que caminha com Deus. Se você caminha com Deus, suas palavras atrairão a Deus. Que assim seja e que para a glória de Deus nós possamos, de fato, viver a vida plena do Senhor. Vamos nos colocar de pé nesse momento, vamos fazer a oração final e a bênção do Senhor. E logo após, sente por um instante, o nosso coral da capela cantará uma bênção antiga, uma letra tradicional, que foi tradução de Fred Span, com arranjo de Denis Zaga. Oremos, recebamos a bênção e depois o coral encerrará com a bênção antiga. Ó Senhor, Senhor nosso, quão grande é o seu nome em toda a terra. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela graça, obrigado pela misericórdia, obrigado porque Tu és aquele que nos concede uma vida plena e uma vida abundante. Uma vida longa, uma vida acumulada com bênçãos. O Senhor abre o caminho da vida diante de nós. Olhamos para esse caminho e enxergamos a Cristo, que nos conduz a cada vez mais à Tua presença. Que a Tua palavra, Senhor, encontre guarida nas nossas mentes e nos nossos corações. Que aquelas pessoas que ainda acessarão esse culto sejam impactadas pela verdade do Evangelho. Verdade que transforma e uma verdade que traz vida. E no nosso dia a dia, nesse restante de dia, possamos meditar nas palavras proferidas e que elas, de fato, nos edifiquem, nos exortem, nos consolem e, acima de tudo, nos vivifiquem. No nome santo, precioso, maravilhoso de Jesus, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Recebamos a bênção. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus, as ternas
e eternas consolações do Espírito de Deus seja sobre cada um de nós, desde agora e para sempre, concedendo-nos vida e vida abundante. Amém. Som aqui. Nós queremos agradecer a presença de todos, agradecer ao coral, à regência, ao acompanhamento musical também e convidá-los para estar conosco em outros cultos. Durante a semana a programação tem sido divulgada, os grupos cristãos e jovens têm usado frequentemente a capela para suas atividades, mas temos atividades também, pelo menos em 3 ocasiões semanais, em que diversos tipos de culto e de celebrações são feitos aqui. Dirigidos pelos capelães da instituição, a quem eu agradeço desde já pela dedicação a esse trabalho. Que Deus possa abençoar o restante do seu dia. Agradeço a todos que estão aqui, ao nosso presidente, aos seus diretores, ao nosso reitor, seus pró-reitores, os diretores de unidades que estão aqui. Agradecemos pela vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe e que o dia seja cheio de vida e vida com abundância. Amém? Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe.